Quando Jesus muda tudo. Bem, gente, estamos encerrando hoje a nossa série, né? Então nós estamos falando aí nas últimas 3 semanas, essa é a terceira, sobre a carta de Paulo a Filemon, né? Uma carta pequena, 25 versículos ali, mas extremamente densa, profunda, e que traz 3 personagens principais que nós estamos aqui, cada semana, meditando no que o Evangelho fez na vida daquelas pessoas e que pode fazer nas nossas vidas, né? Então falamos um pouquinho de Paulo, esse cara que foi o mediador da graça de Deus e da reconciliação ali entre Filemon e Onésimo. Na semana passada falamos um pouquinho sobre Filemon, né, que é esse homem que precisou perdoar uma ofensa muito grande na vida dele, tanto na intimidade ali daquele escravo, como também uma perda que ele teve financeira, né, de algumas coisas que esse cara provavelmente subtraiu dele, e além disso social também, porque era uma vergonha para ele perdoar o Onésimo que estava ali de volta. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa transformação pelo Evangelho, que é o que aconteceu na vida de Onésimo. Então nós vamos pegar ali alguns textos, lógico que a carta de Paulo a Filemon, ele mostra o Onésimo antigo e o Onésimo novo, né, e não fala do processo. Então nós vamos buscar na palavra algumas coisas que nos ensinam sobre esse processo que com certeza aconteceu ao longo de um tempo na vida de Filemon, para que a gente possa entender essa transformação no Evangelho, tanto nas nossas vidas como na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E pensando na transformação que o Evangelho fez na minha vida, eu lembro quando eu comecei a andar com Jesus, muitas pessoas não acreditavam, né? Falavam assim, João, até parece, né? E acharam que é uma empolgação, acharam que eu tinha ficado doido, e me ligavam e tudo mais. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a namorar com a Bela, né, minha esposa. E aí eu lembro de uma amiga minha, uma conhecida minha, da época de colégio, né? Conhecia todo o meu passado, Cris. E ela era colega de sala da Bela na faculdade, aqui em cima, na Milton Campos mesmo, no Direito. E aí ela virou para a Bela e falou assim, Bela, você não pode namorar com o João. Você não sabe o que esse cara já fez com as minhas amigas. Você, uma menina criada na igreja, né, uma menina do bem, uma menina de Deus, vai ficar com esse traste, com essa coisa aí que se chama João. E aí ela foi, a Bela, não, mas o João foi transformado pelo Evangelho e tal. Ela, você não está acreditando. Aí ela voltou no outro dia com a foto minha no Carnabelô. Ela falou assim, está aqui a prova viva de quem esse homem é. Você larga esse cara, você não namora com ele não. Mas é assim, gente, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, a gente fica muito feliz, né? A gente fica, principalmente quem é crente, né? Fica, poxa, graças a Deus, Deus entrou na vida da pessoa. Mas lá no fundinho a gente fica com aquele receio, será que é empolgação? Será que essa pessoa vai permanecer, né? Será que quando vierem as dificuldades da vida, como que essa pessoa vai lidar com isso? Porque caminhar com Jesus é um processo. Como que essa pessoa vai lidar com seus velhos hábitos, né? Como que essa pessoa vai lidar com seus relacionamentos quebrados? Como que essa pessoa vai lidar com tudo, né? E o primeiro erro que nós, crentes evangélicos, temos ou fazemos em relação a quem começou a caminhar com o Senhor Jesus, é cobrar que ela mude do dia para a noite. O primeiro ponto é falar assim, não, você aceitou Jesus, você veio aqui na frente, você aceitou Jesus comigo, meu irmão, agora é o seguinte, você vai ser assim, 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 e fala assim, peraí, mas eu não me alistei para esse negócio, não. Como é que é esse negócio? Eu só quis Jesus para mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que a gente precisa respeitar os processos, ou o processo das pessoas. E, às vezes, a gente fica ansioso, né? Porque a gente sabe como é gostoso e como é bom viver para Deus e viver completamente dedicado a Deus. Mas é um processo que nós vamos respeitar, que cada um tem os seus passos. E o Espírito Santo que convence, gente. É o Espírito Santo que convence. Então, a gente tem que orar, dar um bom testemunho, mas até mesmo nas nossas vidas, existe essa tensão entre o velho João e o novo João. O velho homem e o novo homem. E mesmo para quem não começou a andar com Jesus agora, todos nós, em algum nível, temos essa dificuldade. Talvez essa dificuldade com rótulos que você tinha no seu passado, né? Caloteiro, mentiroso, mulherengo, né? Sei lá qual rótulo, divorciado, sei lá o que aconteceu na sua vida, mas nós precisamos de lidar também com esses conflitos entre o que é certo para Jesus e o que é certo para mim. Como eu fui criado, qual que é a minha verdade, como eu enxergo o mundo em relação ao que a palavra de Deus me ensina. Isso é um conflito enorme, não só de querer, de acreditar no que Jesus fala que é verdade, mas de viver isso. Porque tem vezes que a gente fala, não, eu acredito que é verdade, mas eu não consigo viver.
É muito difícil, né? E a vida de Onésimo, ela pode nos ensinar, lógico que a gente não tem os detalhes de como foi o encontro de Onésimo com Paulo, do tempo que ele gastou para se transformar em quem ele se transformou, né? Mas nós sabemos que esse processo aconteceu na vida desse homem. Então eu queria que a vida dele nos abençoasse hoje de 3 formas. Primeiro, sobre essa nova identidade que nós temos em Jesus. Segundo, sobre como nós vamos encarar o nosso passado. E terceiro, como que nós vamos viver uma vida com propósito. Que é isso que eu vejo em Onésimo. É isso que eu vejo na vida dele. Então eu vou pegar ali a meiuca do texto, está ali a partir do verso 10. Está escrito o seguinte: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Vamos orar. Jesus, essa que é a sua palavra, ela que é viva, ela que é eficaz, ela que transforma as nossas vidas, ela que vai lá onde ser humano nenhum consegue ir e nos transforma e nos ensina e nos molda e nos muda. E eu oro, faz um milagre no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, Onésimo é um escravo fugitivo. Então, ele foge ali de Colossos, né, onde Filemão estava, e vai procurar refúgio numa cidade grande, vai para Roma. E ali em Roma, por algum motivo, alguma necessidade, algum motivo, ele vai e esbarra com Paulo, que está preso numa prisão domiciliar, ninguém pode receber pessoas. Quase 100% de certeza, Onésimo não estava preso, senão ele não conseguiria voltar, ele não ia ser liberado. Então, mas ele, de alguma forma, entra nessas pessoas que conviviam com Paulo ali, e esse cara é transformado pelo Evangelho. Então, aquela estrada, né, que seria a estrada da liberdade de Onésimo, do seu patrão, virou a estrada dele para Jesus. Virou um caminho para que Jesus pudesse entrar na vida dele. E logo no começo, né, desse texto que a gente leu, Paulo fala para Filemão, eu te suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Eu tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Então, gente, por algum motivo que a gente não sabe, então, como eu falei, esse cara conhece Paulo e ele é capturado pelo Evangelho. Ele é envolvido por Jesus. Jesus, de alguma forma, se apresenta a ele de uma forma irresistível, né? E esse cara se prostra diante de Jesus. Então, quando Deus se revela a uma pessoa, como Deus se revelou a Onésimo, existe uma transformação. É algo que acontece de dentro para fora. Lembra que eu falei que a gente não pode ficar impondo nos outros uma mudança muito rápida? Porque essa mudança muito rápida seria aderida a uma religião. Seria uma forma de viver para que você alcance alguma coisa. Não, você é alcançado por Deus. E Deus começa a transformar você de dentro para fora. Foi o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, quando ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, não foi o passado de Onésimo que mudou, o passado dele continuava lá. O passado do João continua lá. Mas o que mudou é a relação de Onésimo com Deus. O que mudou é a relação de Onésimo com o mundo, com a vida, com o seu próprio passado. Quando Paulo fala assim, as coisas antigas já passaram, ele não está falando que foram apagadas no sentido de não existirem mais. Ele está falando que existe uma nova relação em Deus para nós lidarmos com o nosso passado, para nós vivermos essa vida. E o que ele está falando, quando ele fala nova criação, ele não está falando que Onésimo foi melhorado. Versão 2.0 do João. Versão 3.0 do Onésimo. Paulo não trouxe para Onésimo, gente, 5 passos para se tornar uma pessoa melhor. Paulo não trouxe para Onésimo ou ofereceu para ele um coaching para ele superar o seu passado. Por mais que isso tenha um lugar bacana nas nossas vidas, mas isso não é o Evangelho. Paulo ofereceu para ele algo muito mais profundo. Ofereceu isso para aquele escravo fugitivo que buscou liberdade em Roma, mas que, na verdade, ele estava preso. Na verdade, ele estava preso nos seus próprios pecados.
Na verdade, ele estava morto nos seus pecados. Ele estava distante de Deus, separado de Deus, afastado de Deus. E aí vem a nova criação. Ele está em Cristo. E é isso que significa ser transformado pelo Evangelho. O que o Evangelho fez por Onésimo, gente, é algo infinitamente melhor, maior, mais profundo do que apenas uma mudança de atitude, do que apenas uma forma diferente de lidar com o seu futuro, com o seu passado, com a sua vida. Ele recebeu uma nova identidade. E essa nova identidade, ele é chamado de Filho de Deus. Eu não sei se você sabe, mas antes nós éramos inimigos de Deus. Se você não está em Cristo, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, nós somos inimigos de Deus, porque Deus odeia o pecado, isso nos afasta de Deus. E a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós recebemos aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos. É interessante que, lá no Antigo Testamento, nos profetas, aqueles caras que foram profetizando a respeito de Jesus, a respeito dessas coisas, Ezequiel falou disso. Ele fala: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Esse momento da profecia de Ezequiel, que é Ezequiel 36 e 37, tem até uma pregação minha em Ezequiel 37, aqui no nosso podcast, você pode ouvir depois, quando Ezequiel chama Israel de vale de ossos secos. Ele está falando assim: vocês são extremamente religiosos, mas vocês estão mortos. A espiritualidade de vocês é morta. Sabe, o relacionamento de vocês é morto com Deus. Vocês estão mortos. Então, tanto no 36 como no 37, a exortação de Ezequiel é que não basta apenas olhar para a lei, a gente precisa nascer de novo. E aí ele fala: olha, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar um novo coração e um novo espírito. É a mesma coisa que acontece no 37, quando vem e daqueles ossos secos começam a se tornar um exército, que é o exército de Israel, mas que, olhando com os olhos de Cristo, são as novas pessoas em Cristo se tornando a igreja e vivendo para Deus. E ali aqui no 36 ele fala de um coração novo, de um espírito novo, ou seja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma mudança na sua forma de pensar. Né? A gente fala que é psicologicamente radical. Porque o novo nascimento, quando você recebe a salvação, você começa a pensar diferente. Você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Você começa a viver de uma forma diferente, que nem você acreditava que você pudesse viver daquela forma. Pelo contrário, às vezes você até criticava as pessoas que viviam assim, que viveram assim, que ficaram assim. Mas qual que é a diferença? Deus colocou o Espírito Santo dele em você, na sua vida. E isso que planta lá no fundo do seu coração, lá na sua espiritualidade, lá no seu espírito, é uma nova raiz de Deus que começa a brotar ali, que vai gerar novos desejos, ou desejos redimidos, que vai gerar novas motivações, né? Não é só eu, mas existe uma motivação de viver para Deus, de agradar a Deus em primeiro lugar, que é loucura para quem vê de fora, para quem não experimentou isso. Novo poder, né? Porque tem o poder do Espírito agindo em você e te ajudando a vencer o pecado e também a romper as cadeias da vida e a viver a vida de uma forma diferente. Você tem uma nova vida. Agora, muitas pessoas acham que o novo nascimento é para essas pessoas que são moralmente abaixo na sociedade. Não, igreja é bom para quem é assassino, né? Igreja é bom para quem é corrupto, para quem é ladrão. Igreja é bom para imorais como Onésimo, não é verdade? Onésimo precisa. Ele precisa do Evangelho. Mas é interessante que, quando Jesus usa essa expressão, você precisa nascer de novo, ele não fala isso para uma pessoa que está à parte da sociedade. Pelo contrário, quando Jesus fala lá em João 3, em resposta, Jesus declarou: em verdade eu lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí que depois ele vai falar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai explicar isso para um homem que se chama Nicodemos. Nicodemos procura Jesus no meio da noite. Ele vai na surdina, ele vai na quebradinha, porque ele não podia aparecer. Sabe por que ele não podia aparecer? Porque ele era o mestre da lei. Porque ele era um daqueles fariseus, um daqueles caras que ensinava. Nicodemos, ele é o oposto de Onésimo, no sentido social. Ele já é um senhor de idade,
ele é rico, ele é extremamente letrado, ele é um líder comunitário, é um dos caras que tem a moral mais elevada na sociedade. Ele é, tipo assim, sabe aquele cara que você fala assim, poxa, esse cara é top. É Nicodemos. E aí Jesus fala para ele assim, você tem que nascer de novo. Ele foi lá só para saber, Jesus, como é que você ensina? Como é que são essas coisas? Ele não estava nem buscando assim, arrependimento, espiritualidade, né? Não é igual aquela mulher que pensou assim, nossa, se eu só tocar Jesus, eu vou ser curada. Não, ele falou assim, cara, eu quero entender o que esse cara tem. E aí Jesus vai e fala para ele assim, olha, você precisa nascer de novo. Porque o novo nascimento, ele não é só psicologicamente radical, no sentido de mudar suas motivações, sua forma de pensar, mas ele é moralmente radical, no sentido de que nada do que você já fez, nada do que você é, conta para que isso aconteça. Você pode ser, meu irmão, o cara mais top da sociedade. Você pode ser quem for. Porque o novo nascimento, ele não é algo adicional. O novo nascimento, ele é algo novo para qualquer pessoa. É algo que você precisa experimentar. Ou seja, nascer de novo não é só para o imoral. Nascer de novo é para o Onésimo, mas é também para o supermoral. É para o Nicodemos e é para o Paulo, que era também um homem de destaque na sociedade, e que Jesus chega para ele, se apresenta para ele na estrada para Damasco, e fala para ele assim, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aquele cara começa a ter o encontro dele com Jesus. O que é importante da gente lembrar é que o Evangelho não é para gente boa ou gente má, é para gente morta, que precisa nascer de novo. E todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Qualquer ser humano que passou, que nasceu na face da terra, que está vivo, que vai nascer, precisa de Jesus, porque está morto em seus delitos e pecados. Todos nós somos onésimos. Todos nós estamos fugindo de Deus. Todos nós temos desejos de ficar longe de Deus. Todos nós éramos ou somos escravos do pecado. Todos nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Jesus numa estrada da vida, no caminho da vida. Todos nós estávamos condenados e fomos libertos por Jesus. Todos nós estávamos mortos e recebemos vida. E todo mundo começa no mesmo lugar, gente. Todo mundo começa afinando para Jesus. Falando, Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Mas é tão lindo a gente ver Paulo, Filemão, Onésimo, Pedro, Nicodemos, sendo encontrado pelo mesmo Evangelho. Porque a gente começa a ver na Bíblia que não existe caso irrecuperável para Deus. Qualquer pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. Não tem poço fundo o bastante que o Evangelho não consiga ser mais profundo. Não existe problema grande o bastante que Jesus não consiga te alcançar com a graça dele, porque a graça é sempre maior do que o pecado. Tem umas histórias que eu ouço, que eu não vivi elas, de quando a Bela, minha esposa, era adolescente. Eu não sei se vocês sabem, o meu sogro, ele era delegado de polícia. E ele se converte, né? Ele é conhecido como um dos caras bravos. E esse cara se converte. Em algum momento da caminhada dele com Jesus, ele começa um ministério, né, ou começa a ajudar um ministério que se chama Onésima, que é da Onésima Ovelha, né, que é um trabalho nos presídios aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele, com todo o relacionamento que ele tinha dentro da política e dentro da polícia, ele começa a abrir portas para os pastores entrarem lá, e tem milhões de histórias sobre isso, de transformação pelo Evangelho. Só que ele acredita na transformação do Evangelho como poucos de nós acreditamos. Porque ele pegava esses presos redimidos pelo Senhor e colocava para trabalhar na casa dele, cuidando do jardim, capinando, arrumando o portão, com a filha dele, adolescente, lá dentro da casa, com os filhos dele, com a esposa dele. Alguns homicidas estavam ali, porque ele acreditou no poder do Evangelho na vida desses caras. Porque ele acreditou, como Paulo acreditou em Onésimo, que o Evangelho transforma, que o Evangelho liberta. E o Evangelho, gente, ele não é um conselho de como você viver uma vida melhor. O Evangelho é uma notícia do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, que é completamente transformador, psicologicamente, moralmente e espiritualmente. É uma nova vida de Deus para mim, para você e para quem estiver ao nosso redor. E a gente tem que tomar cuidado com essas regras morais que a gente tem na sociedade. E eu não sei se você já leu um livro incrível, eu te encorajo a ler, é um livro mais difícil, meio chato de ler, não é tão gostosa a leitura, mas se chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis.
E tem uma parte lá que é incrível, que ele fala que quando Jesus chega, nós não podemos olhar para a carga moral ou a história da pessoa ou nivelar as pessoas por ali. Tem pessoas que Jesus chegou, ele era um Onésimo em relação à sociedade. Uma pessoa que a gente ia condenar em quase tudo que ela faz. E tem vezes que o evangelho chega em Nicodemos, que a gente acha assim, nós não tem nada para Jesus fazer aqui, tem muito. E aí, às vezes, não estou falando do Nicodemos em si da Bíblia, que esse cara depois ele está lá na ressurreição de Jesus, mas vamos usar como exemplo esse Nicodemos. Ele fez e andou até aqui com Jesus. E Onésimo andou até aqui. Quem cresceu mais no Senhor? Onésimo. Aos nossos olhos, quem é mais crente? Nicodemos. A gente tem que tomar cuidado com essa régua que a gente coloca, porque o evangelho é para todos. Porque o evangelho, ele pega o mais imoral e aquele que para a gente é moral, porque o evangelho transforma o rico, o pobre, o preso, o policial, o patrão, o empregado. O evangelho muda tudo em todas as pessoas e todos nós precisamos do evangelho. E é isso que Paulo fala para Filemon. Em resposta... Não, estou errando o caminho hoje aqui. Ô, gente, hoje está difícil. Aí. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Gente, Paulo, de que Paulo chama Onésimo? Ele não chama ele de escravo e de criminoso. Agora, Onésimo tinha deixado de ser criminoso? Não. Onésimo tinha deixado de ser escravo? Ainda não. É ou não é verdade? Mas o que Paulo está fazendo é olhar para ele com as lentes do Evangelho. Olhar para ele pelo que Jesus fez, pelo que ele testemunhou caminhando com ele, por essa nova identidade que eu estou te falando, que o Evangelho te dá. Ele é um irmão no Senhor. Muita gente questiona por que o cristianismo no primeiro século não atacou firmemente a escravidão. E é importante a gente fazer um adendo nisso aqui. A gente não sabe por que Deus escolheu não fazer dessa forma. O que a gente sabe é que ao longo da história, o fim da escravidão veio por meio de cristãos que se levantaram contra a escravidão, e principalmente a figura principal, William Wilberforce, né? Que é um cara que deu sua vida em prol disso. Mas muitos estudiosos falam que se Paulo ou qualquer um se levantasse naquele momento em que estava se moldando o que é uma igreja cristã, o que é o evangelho, o que é ser transformado pelo evangelho, se ele se levantasse contra essa política da escravidão, o evangelho podia se misturar com a política. E misturando os dois, ele poderia ser visto como um movimento muito mais político do que espiritual. Então Deus é muito sábio, muito mais sábio que a gente. Então a gente precisa entender e ver nas cartas como é que já mudava, né, em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala, olha, se você é escravo, sirva o seu senhor como se estivesse servindo a Deus, dê o seu melhor. Agora, se você é senhor, trate seu escravo como um irmão. Isso é uma mudança radical. E é isso que ele fala aqui para Filemon, cara, ele não é um escravo para você mais. Ele foi alforriado para você. Ele é um irmão amado, ele fala para receber, no 17, ele vai falar assim, recebam, quer dizer, colocar ele no convívio familiar. Então, esses caras que não tinham direito de nada, esses caras não podiam nem casar, gente. Porque falava assim, não, agora sua mulher não é sua mais não, tá? Eu vou dar para aquele ali, eu vou ficar com ela e tal. Nem casamento esses caras podiam ter. Eles podiam ser açoitados, colocados à morte, eles eram uma ferramenta viva, né? Como a gente falou na semana passada. E a partir do momento que o Evangelho entra na vida das pessoas, o que o Evangelho ensina para as pessoas é para tratá-los com a mesma humanidade que a gente trata qualquer pessoa. Tratá-los com os mesmos direitos, com o mesmo amor, com essa identidade que Deus nos dá, com esse amor que Deus nos dá. Então, a pergunta que eu te faço em relação à identidade é: quem é você, meu irmão? Quem é você? Quem é você? Você nasceu de novo, você está em Cristo. Qual é a sua identidade celestial? O que Deus enxerga quando Ele te vê? Porque a partir daí nós podemos falar o resto, que esse é o próximo ponto, que é como que a gente vai lidar com o nosso passado. Como que a gente vai lidar com aquilo que a gente já fez? Porque agora Onésimo ele é um irmão amado, e ele pode encarar o passado de uma forma diferente. Olha só, as cartas que foram enviadas, essas cartas da prisão, então foi Filipenses, Filemon e Colossenses, que é para onde Onésimo estava indo. E no final de Colossenses, tem 4 capítulos, Paulo fala de Onésimo. Não, um pouquinho antes, né? Fala de Onésimo no final. Quando vocês estavam mortos por causa da transgressão e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo.
Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu falei muito sobre essa dívida que a gente tinha com Deus. Então, essa escrita da dívida, o que Paulo está falando é que é uma dívida impagável. Você pode fazer o bem que você puder. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não consegue pagar a sua dívida com Deus. E essa escrita da dívida, ela nos prendia nos nossos pecados e Jesus foi lá e resolveu isso na cruz. Só que tem muita gente que fica preso nessa velha identidade. Você nasceu de novo, você está em Cristo, mas você vive como se você não fosse livre. Você não consegue, às vezes, perdoar aquilo que Deus já perdoou na sua vida. Você não consegue avançar. E ele fala, ele nos perdoou. Ou seja, a sua conta com Deus está paga. Sabe o martelo que prendeu Jesus na cruz? É o martelo que bateu no chão e falou assim, está consumado. Está resolvido. Você não deve mais nada para Deus. E às vezes a gente fica querendo fazer novena com Deus, fazer, promessas para que Deus olhe para a gente, para que a dívida seja paga. Não, gente, Jesus já olha para você e fala assim, cara, está pago. Você é livre. O preço da redenção, gente, não é mais um jejum, não é mais um culto de libertação, mais uma oferta para o pastor tal, não é isso. O preço é único, exclusivamente, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Foi pago, está consumado. E isso precisa ficar claro na minha mente, no nosso coração. Nós precisamos de ter essa certeza da redenção. Essa certeza de que, em relação a Deus, a dívida dos nossos pecados está resolvida. Nós não temos mais dívida para pagar. Você está livre espiritualmente, meu irmão, e vai viver como livre. Vai ser livre, vai viver aquilo que Deus tem para você. Olha para a cruz e seja livre, não viva na condenação mais, você está em Cristo. Esse é o primeiro ponto a respeito da liberdade ou de como nós devemos encarar o nosso passado. Lógico que nós temos dificuldades, lógico que nós temos heranças genéticas, lógico que nós temos heranças culturais, familiares, lógico que nós temos essas situações na forma de viver, na forma como nós aprendemos a viver, a lidar com a vida e as nossas tentações, que nós temos que resolver. Mas não existe mais nada espiritual te prendendo. Existe uma renovação da mente a ser feita, um caminhar com Jesus. Mas acabou, está resolvido por Jesus. Só que mesmo assim, mesmo tendo isso resolvido com Deus, verticalmente, nós precisamos encarar os BO da vida e talvez os BOs que nós deixamos para trás. Nós precisamos de olhar para trás. E é isso que Paulo fala. Ele fala assim, eu envio de volta você e com ele vai meu próprio coração. No texto ele também fala assim, eu queria ficar com ele aqui, mas eu preciso do seu consentimento. Por quê? Porque acima daquilo que Onésimo era útil e bom para Paulo em Roma, Onésimo tinha algo para resolver com Filemon. Então Paulo fala assim, cara, você precisa resolver o seu BO com Filemon, você precisa encarar esse cara. Então Onésimo, ele volta para se reconciliar com Filemon. O que Onésimo nos ensina é que a conversão não nos isenta das responsabilidades. Ele era um fugitivo, ele era um ladrão, mas ele era um fugitivo arrependido. Ele tinha sido alcançado pela graça de Deus, ele precisava de fazer a devida restituição. O que a gente precisa ver é que o Evangelho não nos torna irresponsáveis, como às vezes é ensinado. O Evangelho nos torna radicalmente responsáveis, mais responsáveis do que as pessoas deveriam ser ou são. Porque nós agimos agora não por medo do Filemon, mas porque eu tenho certeza e segurança que Jesus cuida de mim e que se eu caminhar naquilo que Ele me chamou para caminhar, o fim, Ele que vai dar. E Ele pode fazer um milagre. Então agora eu caminho com Jesus, eu tenho a ajuda de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, me dando sabedoria, graça, poder. Eu tenho os milagres que Jesus faz quando eu vou resolver essas coisas. Eu vou caminhar com Ele, eu vou ver o que Ele tem para mim. E é engraçado porque Jesus, quando Ele faz o Sermão do Monte, logo no começo do Sermão do Monte, ali, depois que Ele dá as primeiras direções, Ele fala sobre isso. Ele fala, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É interessante que às vezes a gente pensa só em dar dinheiro, né? Mas
aqui, quando Jesus fala, está apresentando a sua oferta, ele está falando, você está vivendo a sua vida de adoração a Deus. Você está frequentando, você está se envolvendo na comunidade e de todas as formas, inclusive financeiramente. Você está servindo a Deus, só que você lembra que você tem um problema de um irmão contra você. E quando você lembra disso, uma situação sem resolver, o que eu não quero é que você finja que nada aconteceu. O que eu quero é que você busque reconciliação. Lembra do que Paulo escreve para a igreja de Roma? No que depender de vocês, tenham paz com todos. No que depender de vocês. Tem gente que a gente não vai ter paz, não vai ter jeito. Tem gente que não quer resolver. Mas no que depender de você. A liberdade da dívida vertical com Deus nos capacita a lidar com a dívida horizontal. E às vezes a gente chega bem complicado para Jesus, não é verdade? Cheio de dívidas relacionais, financeiras e por aí vai. Mas o Evangelho nos chama a, dentro dessa coragem que Deus nos dá, dentro desse poder que Deus nos dá, nós somos chamados a lidar com as consequências terrenas dessas coisas, dos nossos erros. E esse perdão nos ensina ou nos incentiva a buscar essa reconciliação, nos capacita a andar em direção. Crente é honesto, gente. Crente é aquela pessoa que não consegue seguir o seu caminho sem resolver o que ficou para trás com aquela outra pessoa. Crente é aquela pessoa que precisa fazer o que é certo e busca fazer o que é certo dentro das realidades que ele tem na sua vida. E não tem nada mais prejudicial, gente, mais nocivo para o Evangelho do que um crente caloteiro. Queima filme demais. Do que o crente mentiroso. Sabe, se eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso lidar com o erro de forma diferente. Eu preciso encarar essas coisas. Porque o cristão precisa andar na luz. E quando a gente coloca as coisas na luz, Deus transforma as coisas pelo seu poder, pela sua vida. Nós não podemos ficar empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque nós temos o caráter transformado. Porque nós somos como Jesus, nós assumimos a responsabilidade, nós fazemos a restituição. Então eu te fiz uma pergunta sobre a sua identidade, quem é você? Mas eu também preciso te perguntar, a partir do momento que você fala assim, eu sou de Cristo, quais são os passos de obediência ou de restituição de Deus e que Deus está te chamando para dar hoje? Há umas semanas atrás eu falei das namoradas que eu tive e que em um momento da minha vida Deus falou assim, olha João, você precisa pedir perdão para essas meninas. E aí, lógico que eu não ia procurar as mulheres, né? Conversei isso com a Bela. Aí eu falei, vou orar. Se Deus quiser, Ele vai pôr elas na minha frente. E pôs as duas no caminho. E na hora que eu vi, eu falei assim, vem cá, que eu preciso te falar um negócio. E pedir perdão para elas, pelos meus erros. Ah, mas eu sou uma nova criatura, aquele é o velho João. Não, mas continua sendo João, não é verdade? Continua sendo João. A conversão, ou estar em Cristo, é um motivo fortíssimo para você pagar as suas dívidas na medida do possível, ou buscar se ajustar para que isso aconteça. É um motivo fortíssimo para que você mantenha a sua palavra, guarde as suas promessas. É um motivo fortíssimo para que você seja diligente no que você faz, naquilo que você se propôs a fazer, e para que você possa fazer restituição pelos maus que você causou ao longo do caminho, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Ou para que você veja Jesus em você. Então, como que você lida com o seu passado? Ou como que você lidou? Você realmente vive essa liberdade que Jesus te deu? Ou você fica preso naqueles erros e esquece que Deus te perdoou e que espiritualmente você está livre para avançar com Deus? Mas que existe alguma coisa, ou se existe algum pedido de perdão, alguma restituição para ser feita, meu irmão, comece a buscar isso. E o terceiro ponto e último é a respeito dessa vida que Onésimo é, ou dessa nova identidade, ou dessa vida com propósito que ele tem. Paulo fala, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para você. Então faz essa jogadinha de palavras que a gente falou, né? O nome Onésimo significa útil. Então ele era o escravo inútil que chamava útil. Ele fala assim, cara, ele foi inútil, mas agora ele é útil não só para você, mas para nós dois. Porque ele fala que esse cara que era um problema, ele se torna um agente de salvação, um agente de reconstituição, ele se torna parte da solução. Esse cara, ele se torna útil, ele faz a diferença na vida das pessoas. E o que a gente pode ver aqui é que a salvação, ela não é só um passaporte seu para o céu.
Não é só tipo assim, uau, que beleza, agora eu não tenho mais dívida com Deus, e quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, meu irmão, eu tô dentro dessa nova Jerusalém, estou dentro dessa nova vida, mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é a regeneração do homem por completo. É um evangelho todo para um homem todo. Quando você é salvo, você aprende a ser mais humano. Então, quanto mais parecido com Jesus, mais humano na sua essência do que Deus te criou para ser, você vai ser, meu irmão. Mais sensível, mais corajoso, mais amoroso, porque a transformação pelo Evangelho, ela não é apenas subtrativa, no sentido de tirar os pecados e perdoar os seus pecados. Ela também é aditiva, ela acrescenta propósito na sua vida. Ela te faz viver por algo extremamente maior do que você mesmo. A salvação é somente pela fé, ou seja, você não faz nada para receber, não é? Mas essa fé não permanece isolada, ela se manifesta em boas obras. É isso que Tiago fala, o irmão de Jesus, na sua epístola. Ele fala assim, cara, me mostra a sua fé sem obras, eu te mostro a minha fé por meio das minhas obras. Não existe fé sem obras. Não existe fé sem transformação. Não existe uma pessoa transformada pelo Evangelho se ela não consegue ou não começa a viver a vida do Evangelho. Ela começa a dar fruto. Aqui na igreja a gente fala muito sobre isso, como que a gente mede o crescimento espiritual das pessoas. A gente fala de duas coisas que a Bíblia nos ensina sobre crescimento espiritual. E eu vou falar 500 vezes até você saber de qual ensinar para os outros. A primeira delas é que você tem uma vida que frutifica, que dá frutos. Está lá em João, no capítulo 15, quando Jesus fala da vida que ele vai podando para que dê mais frutos. Então a gente olha, não para o que você fala, mas para a sua história. E na sua história, quais são os frutos que você deu como crente? Mas além disso, você também manifesta o fruto do Espírito em você. Que você fica mais amável, mais paciente, tem mais domínio próprio, você é mais fiel. É uma coisa interna que se manifesta externamente. Fruto do Espírito e dá fruto. É assim que a gente mede se a gente está crescendo no Senhor. Se a gente está ficando mais parecido com Jesus. E o que nós precisamos de ver, ou o que nós precisamos de aplicar na nossa vida, ou buscar em Deus, é que uma pessoa convertida, uma pessoa que entregou sua vida para Jesus, ela não só resolveu o seu passado e lidou com o seu passado, mas ela tem um futuro diferente, porque ela é agora uma pessoa útil nas mãos do próprio Deus. Ela faz parte do exército de Deus. Ela faz parte dos planos de Deus para esse tempo, para esse povo, para a sua comunidade, para a sua família. Você é chamado para isso. Você é útil. Lembra que um escravo era uma ferramenta viva nas mãos dos seus senhores? Agora nós somos uma ferramenta viva nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E existe muito crente, talvez a maioria, que vive uma vida muito abaixo daquilo que Deus tem para as suas vidas, porque ainda não entendeu que Jesus nos chama para um propósito muito maior do que nós mesmos. Tem uma coisa que o Andy Stanley fala que eu acho incrível. Ele fala assim, imagine o final da sua vida. O que você vai apresentar para você mesmo? Se você pudesse ver no final da sua vida, quem foi o João, quem foi você? Aí ele fala assim, tenha muito mais do que você para apresentar para você no final da história. O que ele está querendo falar é que você precisa viver para algo maior do que você. Você precisa ter frutos que vão além daquilo que você fez por você. Porque às vezes a gente vive só para o nosso sustento, para os nossos bens, para o nosso conforto, para a nossa família. Mas Onésimo nos ensina algo diferente. O Senhor Jesus nos ensina algo diferente. Ele fala assim, agora não é só sobre isso, isso é muito importante, nós precisamos fazer isso em primeiro lugar, mas extrapola, porque agora é sobre o reino de Deus e a sua justiça. Agora é sobre a salvação das pessoas, agora é pela transformação pelo Evangelho. Gente, a igreja local é a salvação do mundo. Não existe ONG, não existe empresa, não existe nada que possa transformar o mundo e a humanidade como a igreja local. E como você olha para a história da igreja, você vê como a nossa sociedade ocidental foi transformada pelo poder do Evangelho em pessoas que viveram para mais do que elas mesmas. Mas isso não é só para o William Wilberforce. Isso não é só para o Onésimo. Isso é para você, meu irmão. Isso é para mim. E não existe nada mais gratificante do que vivermos esse propósito. Não existe nada mais gratificante do que buscarmos em Deus, vivermos para Ele. E vivemos as aventuras da vida a partir do momento que Ele nos direciona. Sabe, às vezes eu falo para as pessoas assim, gente, Deus falou isso comigo, e Deus me direcionou desse jeito, e tal. Eu falo assim, não, Joãozinho, você é avançado demais. Eu falo, cara, eu não sou avançado demais. Eu só oro e pergunto para Deus o que Ele quer da minha vida. Eu só me coloco diante dele todos os dias e falo assim, Deus, a única coisa que eu não quero é fazer o que o Senhor não quer.
A única coisa que eu não quero é enfiar os pés pelas mãos. Só a única coisa que eu não quero é o meu caminho, porque eu sei que é pior para mim. É só isso. É só olhar para ele e falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor me guie. Porque um dia eu quero o elogio igual o de Onésimo. Um dia eu quero chegar no final da vida, como chega no final da carta aos Colossenses, e aí fala que o Tíquico, né, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Pensa, gente. Pensa nesse escravo fujão, sendo elogiado, não só para Filemon, mas para toda a igreja de Colossos. Falando assim, olha, ele está levando uma carta para esses caras e agora ele é um de vocês. Ele faz parte da família de Deus. Ele faz parte do projeto de Deus para esse tempo para esse momento. Ele está engajado na missão de Deus. Ele está viajando com Tíquico para entregar as cartas de Paulo em Éfeso, em Colossos. Ele está indo lá afinar e ver o que Filemon vai fazer com ele, esperando que Deus toque no coração dele. Ele é um irmão amado. Gente, esse cara era odiado. Esse cara ele era rejeitado, agora ele é amado, ele é querido. Ele é desejado. Fala assim, nossa, eu preciso de Onésimo. Pensa que mudança. Ele é fiel. Ele era um ladrão. Ele era um fugitivo. Agora ele é conhecido como fiel. E às vezes você olha para a sua vida e fala assim, mas você não conhece a minha história. Mas você não conhece os meus pensamentos. Você não sabe de onde que eu vim. Vou te falar, gente, não existe caso perdido para Jesus, não, meu irmão. Se eu estou aqui hoje, é porque Jesus pode fazer na vida de vocês. Porque eu era um dos casos mais perdidos que podia ter. Onésimo também. Nós não devemos desistir, de viver as coisas que Deus tem para a nossa vida. E também nós não podemos desistir de pregar o Evangelho e de esperar a transformação das pessoas, porque Jesus continua transformando escravos em livres. Jesus continua transformando ladrões em irmãos. Jesus continua transformando homens adúlteros em homens fiéis. Jesus continua agindo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Onésimo agora é um homem respeitado. Onésimo agora é um homem útil. Útil não só de nome, mas útil de caráter, útil no meio da igreja de Deus. Ele é um homem que faz a diferença, porque o Evangelho transforma pessoas. Transforma o inútil em útil, o escravo num irmão, um ladrão em uma pessoa honesta, um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão. Deus não desperdiça as nossas histórias, meu querido. Então, se você tem uma história horrível, horripilante, deixe que Deus redima a sua história e comece a testemunhar do que Deus fez na sua vida, para que outras pessoas possam crer que Ele transforma vidas, para que outras pessoas possam olhar para você e falar assim, uau, Deus existe. Ele redime o nosso passado para nos usar como úteis para o reino de Deus, para a sua justiça, de maneiras que nós nunca imaginaríamos. Meu irmão, o seu impacto na vida dos outros é muito maior, tanto para o mal quanto para o bem, do que você pode imaginar. Imagina se Onésimo ia saber que a gente está falando dele hoje. Pensa comigo, quase 2000 anos depois do Onésimo. Imagina, daqui a 2000 anos, os caras vão estar na igrejinha lá, vão estar falando de mim, e a sua vida vai transformar a vida de muitas pessoas, o seu testemunho, Onésimo, só porque se você voltou para Filemon, está entendendo? A sua história pode ser assim, meu irmão. A sua história pode ser assim, a sua história pode impactar pessoas que nunca ouviram falar de você, que nunca te viram, que só ouviram falar, vai falar, eu conheci um cara na minha igreja, quando eu estava lá na Luzeiro, que Deus pegou assim, e que Deus fez assim. Deixa Deus te usar. A nossa maior alegria é encontrada quando nossa história, redimida por Deus, se torna útil para Ele. Não existe alegria maior do que você ser usado por Deus. Não existe nada que você possa ganhar nessa vida, não existe lugar que você possa ir nessa vida, não existe prazer que você possa ter nessa vida, do que ver Deus te usando e redimindo as pessoas ao seu redor, e transformando a vida das pessoas. Então, a minha pergunta é, como que está a sua história hoje? Porque o que eu tenho certeza é que se você está aqui hoje, Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo para fazer em você. E talvez o que você precise hoje é receber o perdão de Deus. É falar assim, Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho que entrar na turma dos filhos e sair da turma dos inimigos. Eu preciso de receber, eu preciso nascer de novo, Jesus. Entra na minha vida, transforma a minha vida.
Ou você precisa falar assim, Jesus, eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso aprender a lidar com o meu passado. Eu preciso decidir acreditar que em Cristo diz que eu sou. E às vezes você está vivendo como escravo, às vezes você olha para o seu passado e fala assim, mas eu não posso por causa disso, mas eu sou assim, mas aconteceu isso no meu passado, mas eu era assim e tal, assim, não, meu irmão, Jesus perdoou, Jesus tem uma nova vida para você, vamos olhar para frente. E Ele te chamou com um propósito, Ele quer te usar mesmo com o seu passado. E Ele quer usar o seu passado para a glória dEle. Ele quer redimir todas as coisas, Ele está redimindo todas as coisas. E você talvez precisa também de olhar com coragem, né? Para quem você é, mas também olhar com coragem para o seu passado e falar assim, olha, eu vou lá, e eu vou pedir perdão, e eu vou resolver esse negócio, entendeu? Eu vou falar assim, olha, eu te devo mesmo, não tem dinheiro para resolver não, mas eu te devo, eu reconheço isso, você me perdoa. Encara seu passado com coragem. Você não controla a reação do Filemão, não é verdade? Mas você controla as suas ações. Você faz as suas decisões. Você controla a sua obediência a Deus. Lógico que a gente tem hora para fazer essas coisas. Tem que pedir direção de Deus, meu irmão. Ó Deus, você está me incomodando com isso aqui, o que eu faço? Coloque em sua oração, qual que é o primeiro passo? Ora por essa pessoa, ora por essa situação. Escreve um rascunho de e-mail. E vai pensando e lendo para o seu cônjuge, para o seu amigo, para alguém, e fala assim, eu vou mandar esse e-mail. Vamos ajustar esse e-mail? Vamos. Procure um amigo sábio para te aconselhar. Sabe, começa a se planejar para resolver essa dívida. Começa a resolver a sua vida. Porque a coragem de Onésimo, com certeza, não foi impulsiva. Onésimo, ele fez uma decisão, capacitado pelo Evangelho, aconselhado por Paulo e por outros irmãos, de ir até Filemão, de buscar esse lugar. E talvez para você voltar, não seja ir para Colossos. Talvez para você voltar, é uma decisão que você precisa tomar, que você precisa parar de fugir de encarar certas realidades. E falar assim, agora eu vou contigo, Senhor. Antes eu estava sozinho, mas agora eu vou contigo, Senhor. E o Senhor vai restaurar comigo todas as coisas, porque eu acredito na sua palavra. E por último, seja uma bênção, meu. Deixa Deus te usar. A sua história, com esse tanto de reviravolta, situações complicadas, pode e deve ser usada pelo Senhor. Mas ela precisa ser redimida. Então eu queria te pedir ou te incentivar a fazer uma oração corajosa, uma oração de crente corajoso. Sabe qual que é? Senhor, como que eu posso ser útil a Ti? Como que o Senhor pode me usar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Como que as minhas experiências dolorosas do passado, agora redimidas, podem me ajudar a servir outras pessoas que estão passando pela mesma experiência? Como que essa bagunça que a minha vida era pode se tornar o meu maior ministério, a minha vida redimida? Gente, essa arte aqui, no primeiro domingo, eu nem olhei para ela direito, porque eu não sou muito visual, né? A casa de cabeça para baixo. E eu até mandei uma mensagem para a nossa designer, para a Lu, e falei, Lu, só a sua arte já impactou as pessoas. Isso acho que é a primeira vez que isso acontece. 2 pessoas me procuraram falando assim, eu olhei para essa casa, e essa casa tocou na minha vida, porque a minha casa está de cabeça para baixo. Porque existe alguma coisa na minha vida que está de cabeça para baixo. Existe alguma coisa na minha vida que precisa ser restaurada, e eu não consigo fazer, eu preciso de Jesus arrumar essa casa, porque é Jesus que muda tudo. A transformação vem pelo Evangelho, e como igreja nós somos chamados a ser essa comunidade que tem Paulos, que são essas pessoas que são reconciliadoras. Nós somos esses Filemons, que são aqueles que precisam de assumir a dor do perdão, né, e o ônus do perdão. E nós também somos Onésimos, que precisam ser restaurados e viver com um propósito. Como uma comunidade, uma igreja, nós temos que ser esse lugar onde Jesus muda tudo, onde Jesus transforma a vida, onde isso não é só um slogan, gente, isso é uma realidade, que olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. E a minha oração é para que a Luzeiro seja conhecido ou conhecida como uma comunidade onde nós celebramos as novas identidades, onde nós celebramos esses novos começos, onde nós encorajamos uns aos outros a ter conversas difíceis para resolver os seus problemas, para poder viver a liberdade que Cristo trouxe para a vida deles, para resolver o passado, onde cada pessoa, não importa a sua história, é vista como alguém com um propósito incrível
nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Posso ouvir um amém? Então vamos orar. Jesus, obrigado pela sua vida em nossas vidas. Obrigado por essa pequena carta, tão poderosa, Pai, e que hoje encerramos essa série. Uma série que nos ensinou a sermos mediadores de conflitos, como o Senhor é o nosso intercessor e mediador da salvação e em relação a Deus. Essa carta que nos ensinou a perdoarmos mesmo quando não nos pedem perdão, porque o Senhor nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. O Senhor nos amou primeiro e por isso nós te amamos. Essa carta que nos ensina a sermos onésimos, a termos uma nova identidade no Senhor, transformada pelo Evangelho de dentro para fora, um novo coração, um novo espírito, a termos uma nova motivação, um novo olhar para a vida, a olharmos para trás e vermos que em relação ao Senhor as coisas estão resolvidas e nós vivemos em liberdade e não mais presos, errantes, mas que temos que ter responsabilidade com as nossas obrigações civis e, acima de tudo, a como nós amamos as pessoas e vivemos. Então, nosso Senhor nos capacita a reconciliar, a restituir, e o Senhor nos chama a viver com propósito, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um aqui possa dar o seu próximo passo em relação ao que o Senhor tem para as nossas vidas, e que a Luzeiro realmente seja conhecida como esse lugar onde as pessoas são inspiradas a seguir a Jesus, e que nós acreditamos no poder do Evangelho na vida delas, em nome de Jesus. Amém.